Fala galera, hoje nós vamos falar sobre um dos 3 principais pilares da fotografia, tá? Ou tripés, tem... O que são os pilares da fotografia? Para mim fica mais fácil falar pilar do que tripé, você já deve ter percebido, né? Então, o que são os pilares da fotografia? Diafragma, velocidade do obturador e ISO. Primeiro vídeo da sequência, tá? Sobre os pilares. E nós vamos falar sobre o diafragma. O que é o diafragma? Não vim falar sobre o corpo humano aqui hoje não. Diafragma é um dos componentes que tem na máquina fotográfica que determina a quantidade de luz que vai entrar na câmera. E isso é marcado pelo F. E o que seria esse F? É a relação entre a distância focal e o diâmetro da abertura da sua lente. Ou seja, nós temos aqui F1.4, F1.8, F2,5, F4 e assim por diante. A minha lente, por exemplo, ela parte do F1.8 e vai até o F22. E como é que a gente determina isso? Aqui é um pouquinho ao contrário, tá? Então muita gente se perde nisso aí. Quanto maior o F, menor é o diâmetro. O F22, por exemplo, ele fica numa abertura minúscula, tá? Uma abertura desse tamanhozinho. Tem uma entrada menor de luz. E no F1.8 o diâmetro fica maior. E isso significa maior entrada de luz. Tá, mas e para que isso serve? Para que vai entrar mais luz? Para que vai entrar menos luz? Então vamos lá, gente. Sabe aquelas fotos desfocadas com aquele fundo maravilhoso que todo mundo olha, nossa, que fundo desfocado é esse? A primeira coisa que me perguntam quando eu vou tirar uma foto é: como é que você faz para tirar foto com esse fundo desfocado? Então hoje eu tô com essa luz estilosa aqui, não é à toa não. Fiz ela para te mostrar na prática como é que funciona essa abertura. Na verdade podia ter vários outros modos de mostrar como é que funciona essa abertura na prática, mas eu quis mostrar desse jeito porque eu quis. Aqui, neste exato momento, a abertura da minha lente, do meu diafragma, está em F1.8, que é a abertura máxima da minha lente. Em F1.8 você repara nessas duas luzes aqui atrás que ela não tem tanta definição. O foco ele está cravado aqui em mim, mas as luzes lá atrás ela não tem tanta definição. Se eu der alguns passos para trás, você repara que eu estou totalmente fora do foco e quando eu chego para frente, na marcaçãozinha que eu fiz aqui no chão com o meu tapete e minha chave de fenda, eu já estou dentro da área focal. Eu não vou entrar em muito detalhe agora porque isso bagunça um pouquinho a cabeça da gente. Então vamos lá, resumindo um pouquinho aqui, F. Quanto mais alto o F, quanto maior o F, menor a entrada de luz, mais definição você vai ter na área total da fotografia, tá? Da foto que você está fazendo. Quanto menor o F, mais desfoque você vai ter no fundo, menos definição você vai ter na área. Se eu chegar um pouquinho para frente, desfocado. Estou aqui no meio, onde eu coloquei o foco, estou focado, foco cravado. Andei um pouquinho para trás, saio da área do foco. Então é isso. Aqui a gente está utilizando o F1.8. Vou fechar um pouquinho mais o diafragma para você entender a diferença, beleza? Então galera, eu aumentei um pouquinho mais o F, aumentei dessa vez para 4. Você consegue reparar aqui atrás como é que tá mais nítido as luzes ali atrás? Elas ainda não estão 100% nítidas porque a distância focal ainda é muito grande da área onde eu cravei o foco profundo aqui para onde as lâmpadas estão posicionadas. Aqui em F4 você consegue perceber, se eu chego um pouquinho para trás, eu já não perco tanta definição quanto eu perdi em F1.8. Se eu chego um pouquinho para frente, é a mesma coisa. Provavelmente eu estou ficando um pouquinho desfocado, mas não tanto, beleza? Então, aqui é onde está meu foco. Vamos aumentar mais um pouquinho esse F aí? Então, galera, consegue perceber a diferença agora? Eu parti primeiro F1.8, parti para o F4 e agora estou no F10. Você vê tamanho de nitidez, o tanto de nitidez que eu ganhei lá no fundo? Então aqui eu estou conseguindo te mostrar que quanto mais fechado, mais definição você ganha. Mas você pode trabalhar com ele um pouquinho mais aberto para conseguir o desfoque lá no fundo. Aquele desfoque que o povo tanto gosta. Ó, vou mostrar mais um pouquinho, vou dar mais alguns passos para trás. Você reparou que o tanto que eu cheguei lá para trás e ele não perdeu tanta definição? Pode ter saído um pouquinho do foco, eu sei, tá? Vamos aumentar mais? Agora eu vou colocar em F22, eu vou te dar uma prévia do ISO. Eu ainda vou fazer um vídeo somente sobre isso, mas você já vai começar a perceber o que é, como é que o ISO funciona na fotografia. Então pessoal, agora a gente está aqui no F22. Aqui, se você reparar, você percebe
que a área do foco, que a área focal está muito maior. Tanto é que se eu der alguns passos para trás, tá vendo? Eu não saí tanto do foco assim. Se eu volto para cá, percebe que a diferença foi pouca. A única diferença que fez aqui foi da luz, porque a luz aqui está bem no meu rosto e ali atrás a luz já não está pegando no meu rosto. E a prévia que eu disse que é da do ISO, sobre o ISO é o seguinte: o ISO ele basicamente compensa essa luz que não está entrando na câmera, não está atingindo o meu sensor por conta da abertura do meu diafragma. Eu poderia não ter jogado o ISO lá em cima, poderia. Mas aí você não ia estar vendo esse rostinho lindo aqui, tá? Você está vendo que também ganhou muito mais ruído? Acontece o mesmo na fotografia. Quanto maior o ISO, mais ruído você vai ter na sua fotografia. Isso não significa que é errado, não significa que é feio, não significa que você vai estragar a foto porque você precisou jogar um ISO lá em cima, tá? Cada fotografia tem seu estilo, como eu já disse e volto a repetir, não existem regras, tanto é que você pode ver essa fotografia aqui, inclusive eu aumentei a quantidade de ruído nela, porque eu achei que ainda não tinha quantidade de ruído suficiente, então nessa fotografia eu achei que seria melhor botar mais ruído. Então pessoal, voltando aqui para um F um pouquinho menor, você consegue reparar de novo que a gente perde a distância, e logo, como eu tenho mais entrada de luz, reduzir a compensação de entrada de luz que é causada pelo ISO, aí você já percebe que aqui a gente tem bem menos ruído do que no F anterior. O que foi falado nesse vídeo aqui? Eu mostrei na prática como é que funciona a distância focal, como é que funciona o diafragma de uma câmera. Fazendo uma analogia rápida aqui, se você ainda não entendeu. Pega uma torneira, você abre a torneira, você abre só um pouquinho a torneira. Ela vai cair um pouquinho de água. Se você abre muito a torneira, ela vai cair muita água. Isso a mesma coisa acontece com o diafragma. Se você abre só um pouquinho o diafragma, você tem pouca entrada de luz. Se você abre muito o diafragma, você tem muita entrada de luz. Então é isso, gente, o vídeo de hoje foi uma explicação muito direta sobre o que é o diafragma, e eu vou fazer explicações tão diretas relacionadas ao ISO e ao obturador. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser relevante, e com quem não vai ser relevante também, compartilhe aí. Vamos botar todo mundo aí para aprender fotografia. Vamos se inscrever no canal, clicar no sininho para você sempre receber notificação de vídeo novo. Fica ligado que na próxima semana eu vou te ensinar o que é o obturador, o que ele faz. Vou te mostrar na prática a diferença das velocidades que a gente pode colocar no obturador. Fica ligado, não perde não!